Olá, muito boa noite, seja bem-vindo e bem-vinda. O Mundo FG está no ar. Gente, a escola é um lugar de aprendizado, desenvolvimento e formação. O trabalho feito nela impacta a sociedade em geral, mas o caminho inverso também acontece, sabia? Processos, espaços para além das escolas, para além da sala de aula, também podem refletir e interferir no processo de aprendizagem. Hoje, então, a gente fala desses diferentes ensinos, diferentes aprendizagens aqui no Mundo FG. Vamos entender um pouquinho como é que essa relação do que está dentro da escola e o que está fora acontece e influencia no processo de ensino-aprendizagem. Vamos lá? Papo super interessante, bem bacana aqui hoje no Mundo FG. Para a gente tentar ser sempre mais acessível possível, a gente faz aqui no Mundo FG a autodescrição, você que nos acompanha já sabe, então vou começar fazendo a minha. Eu sou uma mulher de pele branca, tenho cabelos castanhos escuros longos, eu estou usando uma blusa verde com bolinhas azul escuro, uma calça jeans claro, atrás de mim tem uma TV com o logotipo do Mundo FG e uma parede bem colorida aqui no nosso estúdio. Vamos lá que eu quero apresentar para vocês quem está aqui com a gente para conversar nesse primeiro bloco sobre educação e toda a complexidade que esse assunto traz, mas ao mesmo tempo é um assunto muito bacana, muito interessante e importante, gente? Então aqui com a gente, então, a Bárbara Souza, professora do Departamento de Educação Infantil do Centro de Ensino e Pesquisas Aplicadas à Educação da UFG, o CEPAI. Professora Bárbara, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, Letícia, boa noite, muito obrigada, é um prazer estar aqui no Mundo FG. Prazer é nosso, professora. Eu queria também pedir a sua autodescrição para a gente começar. Claro, eu sou uma mulher branca, dos cabelos pretos. Neste momento estou usando um óculo no formato gatinho, azul escuro. Estou usando uma blusa laranja e atrás existem alguns quadros decorativos. Perfeito. Está aqui com a gente também Tiago Lavoura, professor na Universidade Estadual de Santa Cruz, coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Formação Humana e Educação Física. Professor Tiago, muito boa noite também. Tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, Letícia. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês. Minha autodescrição: eu sou homem, de pele branca, cabelos loiros, uso barba, uso óculos de haste preta, estou usando uma camisa na cor rosa e atrás de mim existe uma prateleira com alguns livros. Perfeito. Olha, antes da gente começar a falar de educação, eu quero te convidar para seguir a TV UFG nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube. Tem programação, tem conteúdos específicos para as nossas redes, mas você também pode acompanhar a gente ao vivo, Toda a programação pelo YouTube. Se você às vezes começou a ver algum episódio do Mundo FG no meio, não conseguiu assistir inteiro, fica tudo salvo lá no YouTube, então vale a pena seguir as nossas redes. Estamos também no WhatsApp, o número está aparecendo aí na tela para você salvar o contato. Lá você manda sugestões para a gente, pode dar ideias de pautas, a nossa equipe é super aberta para isso, tá? E tem o aplicativo da TV UFG também, que você baixa apontando a câmera aqui para o QR Code. Nele você também manda mensagem e acompanha a programação ao vivo. Professores, para a gente começar a entender então essa história, começar a falar desse tema tão importante, eu queria perguntar primeiro para a professora Bárbara o seguinte: que outros espaços que a gente pode dar de exemplo, professora, para além ali da escola, da escola tradicional, a sala de aula, que outros espaços que fazem parte ou que podem fazer parte desse processo de aprendizado? Bom, Letícia, penso que para iniciar o nosso diálogo e para fundamentar inclusive a minha resposta, penso que seja importante mencionar de que parte ou de que perspectiva teórica eu me apoio, me fundamento para responder as perguntas que serão aqui compartilhadas no que diz respeito à educação que acontece tanto no interior da educação escolar quanto no seu exterior. Estou fundamentada, tenho desenvolvido estudos na perspectiva da teoria histórico-cultural e da pedagogia histórico-crítica. Para responder a sua pergunta, é importante, inicialmente,
mencionar que, historicamente, no decorrer das gerações de seres humanos, foram sendo acumulados diversos conhecimentos, saberes, vivências que compõem a cultura humana, que compõem um legado histórico-cultural acumulado pelo conjunto de seres humanos. E, nesse sentido, esses conhecimentos, experiências e vivências acumulados historicamente pela humanidade, eles se manifestam no mundo exterior. Tudo aquilo que está nos locais em que nós estamos hoje, no meu caso, uma mesa, o meu computador, o meu celular, um copo, tudo isso são produções humanas historicamente acumuladas que se manifestam de forma exterior ao ser humano. E torna-se necessário que cada ser humano, cada indivíduo singular, tenha acesso e se aproprie desses diversos conhecimentos que compõem o legado histórico-cultural da humanidade. E esse legado histórico-cultural não está presente apenas no interior da educação escolar, no interior das instituições formais de ensino, mas se faz presente nos diversos espaços e instituições sociais em que nós estamos inseridos, como é o caso da família, como é o caso das instituições religiosas, como é o caso das brincadeiras de rua, dentre outros espaços e instituições em que nós entramos sempre em contato com o que foi acumulado pela humanidade, com a cultura humana, esse legado histórico-cultural. E, professor Tiago, o que a gente pode dizer da relação da escola com esses outros espaços? A gente sabe que a relação com a família, ela é mais próxima, eu acredito, né? Porque a família das crianças, principalmente pensando em crianças, tem mais contato com a escola, tem até aqueles grupos, né, de pais que são mais próximos, enfim, tem essas equipes também. Mas o que a gente pode dizer do contato da escola hoje com esses outros espaços? Como é que ela aproveita, ou poderia até aproveitar mais esses outros locais de aprendizado? Olha, Letícia, eu diria que a escola, ela possui uma natureza e uma especificidade, né? Ela faz parte, como a professora Bárbara bem explicou, ela faz parte deste conjunto de elementos que vão compondo a vida dos seres humanos, né? E tendo em vista isso, né, ela está articulada com o conjunto dos conhecimentos, o conjunto dos saberes que se instituem para além dos muros da escola, né? Mas a escola tem um papel, uma função específica que é fundamental na vida de todos os seres humanos, né? A escola nos permite, nos possibilita o acesso a conhecimentos fundamentados, né, nas ciências, nas artes e na filosofia, que nos permite compreender a realidade natural, a realidade, portanto, da vida natural, da natureza, e a realidade social, a realidade construída, edificada pelos seres humanos em meio às relações sociais, de uma maneira, eu diria, muito mais profunda, muito mais complexa, com um caráter de rigorosidade que muitas vezes tais elementos escapam, né, às outras formas de sociabilidade humana, né? Então, a escola possui um papel importantíssimo, que é nessa função articuladora nos propiciar, né, conhecimentos que transcendem a nossa relação imediata com a realidade, com o mundo, né, nas relações que nós estabelecemos com a família, com os nossos amigos, os nossos pares, nas associações de bairro, nas igrejas, né? Então, ela vai nos permitindo um conhecimento sistematizado, né, que nos permita compreender processos, né, que não estão postos nesta imediaticidade das relações que nós travamos na vida cotidiana,
né? Eu diria que a escola ela nos permite, né, o enriquecimento dos conhecimentos que nós travamos, que nós desenvolvemos, que nós nos apropriamos em todos os outros espaços não escolares, né? Portanto, ela possui aí uma dimensão, eu diria, central na vida dos seres humanos. Então, seria pensar que os estudantes, os alunos, eles têm conhecimentos que eles vão aprendendo ao longo da vida com a família, amigos, nas brincadeiras, alguma história que escuta, algum filme que assiste na TV, e a escola serve também, além de muita coisa, potencializar os aprendizados que essas crianças vão poder levar para a vida e que já vem com elas, assim, a princípio, digamos assim, né? Só para a gente tentar dar exemplos mais práticos, professora, o que a gente pode pensar que a escola pode tentar fazer, ou como ela faz isso, no sentido de adaptar o aprendizado, o ensino, não sei se adaptar é a melhor palavra, para a realidade de cada um também, né? Porque se a criança vem de uma bagagem que ela já tem, da vida, da família, enfim, como que a escola aproveita tudo isso, né? Deve ser um trabalho complexo, né? Porque muitos alunos numa mesma turma. Como é que isso acontece na prática, para a gente poder entender? Bom, Letícia, é importante compreender, como o Tiago muito bem colocou, que há uma especificidade, uma natureza no que diz respeito aos processos educativos que acontecem no interior das instituições formais de ensino, né? Das escolas. Há que se compreender que o contato estabelecido entre o estudante e o conhecimento historicamente acumulado é realizado a partir da mediação de uma figura muitíssimo relevante, que se faz presente nessas instituições sociais, nas escolas, né? Que é o professor. O professor, ele é responsável por sistematizar aquele conhecimento para que ele se torne assimilável por cada estudante, por cada indivíduo singular. Essa figura, ela possibilita que o papel social da instituição escolar seja realizado, no sentido de garantir que os estudantes se apropriem desse legado histórico-cultural. Mas, como o Tiago mencionou, não é qualquer dimensão do legado histórico-cultural, mas diz respeito aos conhecimentos que não estão presentes na imediaticidade do nosso cotidiano, os conhecimentos clássicos, científicos, do campo das artes, da filosofia, dentre outros. Entende-se, Letícia, que esses conhecimentos, eles se caracterizam como um direito inalienável de todo estudante. Nesse sentido, é papel da escola garantir que eles se apropriem disso. É claro que os interesses de cada estudante, quando nós pensamos ali na educação infantil, utilizo o termo criança, os interesses de cada criança precisam ser considerados no processo das práticas pedagógicas que são desenvolvidas no contexto escolar. Entretanto, esses interesses não se caracterizam enquanto critério central de seleção e organização dos conhecimentos que serão compartilhados nesse contexto social. Entende-se que é necessário garantir que todas as crianças, que todos os estudantes, independente do seu interesse individual, tenham acesso a essa herança histórica acumulada pela humanidade. Então, a instituição escolar seria responsável também por possibilitar que cada estudante identifique o seu direito e tenha o interesse e a necessidade de se apropriar de forma cada vez mais complexa e profunda desse patrimônio histórico-cultural, desses conhecimentos clássicos, científicos, filosóficos, artísticos, da cultura corporal, dentre outros conhecimentos que estão além daquilo que paira a nossa imediaticidade e os nossos interesses e necessidades mais imediatos.
Professor, espaços fora da escola têm recursos pedagógicos a mais, digamos assim, bônus que podem ser explorados na educação? Letícia, eu diria que espaços não escolares possuem, né, recursos, finalidades, objetivos, e métodos formativos distintos, né? Ah, eu não necessariamente os classificaria como recursos a mais, né? Do ponto de vista da maior possibilidade ou capacidade do processo formativo dos indivíduos. Eu diria que são recursos distintos, né? E cada um desses espaços, com os seus recursos, com as suas finalidades, com os seus objetivos, com os seus conteúdos e com as suas formas, né, de realização do processo formativo, atendem às suas especificidades. Né? Neste sentido, eu diria até o quão importante é nós compreendermos e caracterizarmos os recursos próprios da educação escolar. Né? Portanto, os métodos, as finalidades, os objetivos, os conteúdos e as formas de ensino e aprendizagem que são específicos da educação escolar e que precisam ser desenvolvidos para que cumpram a sua função social e, nesse sentido, enriqueçam o processo formativo, tal qual este processo ocorre nos outros espaços não escolares. E, professor Tiago, qual que é a importância do esporte, né, para o processo de diferentes saberes de ensino e aprendizagem, tanto no espaço escolar quanto para além dele também? O esporte é uma atividade humana, né? E como toda e qualquer atividade humana, interessa ao processo formativo, ao processo educativo, fazer com que as novas gerações assimilem os conhecimentos, os saberes, os valores instituídos nestas atividades humanas. Né? Portanto, você, inclusive, em uma pergunta anterior, pediu um exemplo, né, a respeito de como seria essa articulação entre os saberes ou os conhecimentos da escola e os saberes e os conhecimentos não escolares. O esporte é um bom exemplo desta sua pergunta, né? Se nós pensarmos, por exemplo, no futebol, é muito comum que crianças de 3, 4, 5 anos de idade já tenham tido alguma experiência com uma bola de futebol nos seus vínculos familiares, né? Nos espaços não escolares que ela frequenta, em bairros, nas ruas, nos condomínios, né? E, portanto, essas crianças já assimilam algum tipo de conhecimento a respeito desta atividade humana. Mas caberá à escola, desde a educação infantil até o ensino médio, realizar um processo formativo de tal forma que no caso, estas crianças que virão a ser jovens e adolescentes ao longo do seu processo de desenvolvimento, cada vez mais conheçam, cada vez mais se apropriem do futebol ou de qualquer outra atividade esportiva, né? Para além daquilo que eles já conhecem e já estabelecem relação ou contato nos espaços não escolares. Portanto, a escola poderá garantir a estas crianças, né, uma ampliação do acervo, das significações a respeito do que é o futebol na vida humana. Desde a sua prática, das formas de jogar, das formas de se organizar em campo, das formas de conduzir uma bola, das formas de realizar estratégias de ataques e de defesas, até estabelecendo relações mais complexas, como, por exemplo, conhecimentos históricos,
conhecimentos que estabeleçam relações entre o futebol e a política, o futebol e a economia, o futebol e questões de gênero, o futebol e o preconceito racial, né? E dentre outros elementos que a escola tem a função de propiciar na vida dos indivíduos das novas gerações, né? E penso que esse seria um exemplo interessante para verificarmos as relações entre o conhecimento escolar e os conhecimentos não escolares. Perfeito. A gente vai para um intervalo rápido. Professor Tiago, muito obrigada pela conversa, aprendemos muito aqui hoje. Volte sempre ao Mundo FG, viu? Super bem-vindo. Obrigado, Letícia. Um abraço a todos e todas. Obrigadão. A professora Bárbara segue com a gente daqui a pouquinho e você também. Nosso intervalo é bem rápido. Daqui a pouco a gente continua falando desses diferentes espaços de aprendizagem e de educação. Até já. Estamos de volta com o Mundo FG, falando hoje de educação, de diferentes saberes, diferentes espaços que fazem parte, né, desse processo de ensino-aprendizagem, não só a sala de aula tradicional, os muros da escola, mas para além deles também. Antes de a gente continuar conversando, eu quero reforçar o convite para você seguir a TV UFG nas redes sociais. @TV UFG, no Facebook, no YouTube, no Twitter, no Instagram, para acompanhar as novidades do nosso canal, para ver conteúdos exclusivos para as redes também. Estamos também no WhatsApp, o número está aparecendo aí na tela, para você poder mandar mensagem, sugerir pauta, trocar uma ideia também com a nossa equipe. E temos ainda o aplicativo da TV UFG, o QR Code está aí na tela, é só apontar a câmera, baixar bem rapidinho, bem tranquilo, para poder acompanhar a programação e mandar mensagem para a gente também. Bom, agora no segundo bloco a gente continua com a Bárbara Souza, professora do Departamento de Educação Infantil do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicadas à Educação da UFG. Professora Bárbara, muito obrigada de novo, viu, pela conversa. Letícia, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com vocês, estabelecendo esse diálogo. E tem mais gente chegando aqui para bater um papo com a gente, a Ione Mendes, também professora do Departamento Infantil, lá do CEPAI, e pesquisadora sobre trabalho docente, ela é pesquisadora no Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Trabalho Docente e Educação Escolar da Faculdade de Educação da UFG. Professora Ione, muito boa noite, seja bem-vinda, tudo bem? Obrigada, Letícia, pelo convite, tudo bem. Que bom. Professora, eu queria te pedir a sua autodescrição antes da gente começar, por favor. Sim. Eu sou uma mulher branca, tenho os cabelos negros na altura dos ombros. Atrás de mim tem uma mesa e atrás da mesa uma janela. Perfeito. Professora, aqui no bloco anterior a gente conversava, eu, Bárbara e Tiago, sobre esses espaços fora da escola, né? Como é que eles têm essa relação com a escola, como é que a escola também aproveita muito do aprendizado do aluno anterior para estimular, para ensinar mais, e também como é que a escola, apesar de todas essas referências que os estudantes têm, ela também serve para alinhar o que é necessário no aprendizado, enfim. Eu queria entender um pouquinho como é que entra a formação dos professores nesse contexto todo, né, desses vários espaços de aprendizado. Como é que se pensa para formar os novos profissionais da educação nesse assunto, como é que eles apreendem isso durante a graduação e na prática também, né, porque muita coisa a gente aprende é só fazendo, né? Sim, Letícia, eu acho que é importante assim, destacar que a vida não se separa da vida escolar, a vida integral das crianças, né? A escola é uma parte dessa construção, né? E a criança, os estudantes estão inseridos em outras dimensões das relações sociais. E uma dimensão complementa a outra, né? Na questão da formação de professores, é fundamental ter em conta, Letícia, que essa criança, ela tem uma história, ela tem uma cultura, ela tem processos que precisam ser considerados na organização do trabalho escolar.
Perfeito. Professora, nesse sentido, qual que é a importância de atividades extra-classe, né, no contexto da educação? São fundamentais, são fundamentais. E de toda natureza, desde que organizadas com o propósito de ampliação do universo cultural, espiritual, vivencial, relacional dos estudantes, né? A atividade extra-classe, por ela em si mesma, ela pode contribuir, mas ela certamente deixará de contribuir tanto quanto poderia, se pensada dentro da organização curricular, se pensada como elemento de enriquecimento e de diversificação do universo cultural dos estudantes. É, o encerramento entre, como você chamou atenção na pergunta anterior, das atividades no interior do muro escolar, ela tem sua grandeza, tem sua importância, mas, se possível, se orientado e se organizado dentro de um projeto, as atividades extra-classe, muros escolares, certamente contribuirão fundamentalmente para o desenvolvimento do universo cultural das crianças e dos adolescentes, estudantes de modo geral. Uhum. Professora Bárbara, como é que a pandemia entra nessa conversa? A gente sabe que a educação vem sendo muito impactada, acho que agora já um pouco menos as coisas tendem a ir se normalizando, entre aspas, mas como que a pandemia também interfere nesses diferentes espaços de aprendizado? Ótima pergunta, Letícia. Inclusive muito atual, considerando o contexto histórico que nós estamos vivenciando nesse momento, né? É importante, Letícia, mencionar que o contexto pandêmico, o contexto de excepcionalidade pandêmica, possibilita que deixem de ser veladas todas as características e contradições que compõem os processos educativos que acontecem tanto no interior quanto no exterior da educação escolar. Possibilitou explicitar contradições presentes nesse processo, como é o caso, por exemplo, da inexistência de condições semelhantes no que diz respeito ao acesso desse patrimônio histórico-cultural. Existem condições que podem contribuir para a limitação do acesso ao legado histórico-cultural, dos conhecimentos historicamente acumulados pela humanidade, do processo de enriquecimento da formação humana da criança, que foi mencionado pela professora Ione, que foi muito bem colocado pela professora Ione. A pandemia explicita isso na medida em que escancara que nem todas as crianças, que nem todos os estudantes possuem as condições concretas, por exemplo, de possuir um celular para acessar atividades educativas que são feitas no formato remoto. Não apenas um celular, mas uma internet de qualidade, um computador, um adulto podendo ser um membro familiar que irá contribuir nesse processo de contato com as atividades que estão sendo propostas pelo contexto escolar. Então, diria que o contexto de excepcionalidade pandêmica explicita as contradições existentes desses processos educativos e contribui ainda em uma limitação no enriquecimento da formação humana da criança, do estudante, porque exalta essas condições diferenciadas de acesso aos saberes que você tem mencionado aí, tanto no que diz respeito ao contexto interior da educação escolar, quanto no que diz tanto no que diz respeito ao contexto, né, fora da educação escolar. Então, diria que esse momento é importante, inclusive, para que nós tenhamos condições de analisar esses limites e contradições dos processos educativos, no sentido de avançar, Letícia, nas discussões em que se fique explicitada, em que se fique clara a necessidade de nós conseguirmos possibilitar que esses processos educativos cheguem nos diferentes estudantes e crianças de forma semelhante, possibilitando que todos os indivíduos tenham a oportunidade de enriquecer-se culturalmente, de enriquecer-se enquanto ser humano, enriquecer a sua formação
humana. Portanto, de fato, os processos educativos foram diretamente influenciados por esse contexto de excepcionalidade pandêmica. Professora Ione, eu queria ouvir um pouquinho da sua experiência no CEPAI. Você é professora do Departamento de Educação Infantil, né? São crianças bem novinhas, né? Então, como é que foi todo esse processo? Como é que está hoje também? A gente olhando de fora, a gente não sou especialista, longe disso, mas eu tenho a impressão que parece que a família acabou precisando estar mais ligada ao processo educacional das crianças. É isso mesmo? Sim, Letícia. Eu sou professora do CEPAI e da Educação Infantil do CEPAI há 18 anos. E estou lá e vivi várias dificuldades que o coletivo todo também passou. Mas nada, nada até o momento se compara ao que a gente está vivendo agora, enquanto pandemia, nada. E há crianças, por exemplo, eu trabalho com as crianças de 1 ano de idade, as crianças que recém-ingressas no CEPAI ano passado, e são crianças, inclusive, que nasceram no período da pandemia. Então, são crianças que estão muito em contato com as famílias, que ainda não tiveram uma experiência presencial no espaço. E qual é a nossa função enquanto professoras dessas crianças, considerando que elas não, tanto a Associação Brasileira de Pediatria quanto a OMS, não permite que crianças menores de 2 anos tenham acesso a telas. Então, a nossa interlocução não tem outra forma, teve que ser com as famílias mesmo, desde 2020, 2021 inteiro, praticamente, dialogando, trocando possibilidades de orientação com as famílias, para que atividades pedagógicas fossem organizadas e desenvolvidas com suas crianças no âmbito familiar. É claro que a gente não tem nenhuma pretensão de exigir que as famílias se organizem assim como o espaço institucional, assim como a escola, assim como o Departamento de Educação Infantil se organiza dentro de determinados procedimentos, dentro de determinados princípios, dentro de determinada organização que é própria da escola. Mas a interlocução com as famílias nesse momento, sobretudo crianças que ainda não tiveram contato algum com a instituição escolar, teve que ser muito cuidadosa, porque a interface da instituição na residência, no domicílio da família, teve que ser muito cuidadoso. A gente teve que pensar muito, a gente teve que conversar muito com essas famílias e considerando que o caráter dessas atividades educativas não presenciais, no caso do nosso agrupamento, que é o agrupamento de crianças de 1 ano, não tem caráter obrigatório, então a gente sugeria, a gente orientava, a gente trocava ideias com as famílias no sentido de contribuir para que a organização daquela atividade proposta por nós, professoras deste agrupamento e dos outros também, fosse. A gente teve um probleminha com a conexão da professora Ione. Bom, como ela já estava concluindo, professora Bárbara, eu fiquei pensando uma coisa aqui enquanto ela foi falando, eu lembrei de uns vídeos que eu já vi, né? Professora Ione? Ah, voltou. Foi muito profícuo. Letícia, acontece, né? Nesse cenário. Demais. Acontece. Isso é normal. Uma vez por semana, no mínimo, acontece. Gente, fica tranquila, professora. Pode continuar, por favor. Só finalizando. Apesar das dificuldades iniciais e da gente entender o limite, até onde a gente vai, até onde a gente pode ir e que demandas as famílias especificamente tinham, então até a gente entender um pouco isso, deu um pouco de trabalho, mas de modo geral, hoje a interlocução está muito, muito interessante. Que bom.
Professora Ione, eu queria te ouvir um pouquinho também pela sua experiência na atuação e como pesquisadora sobre a formação dessas crianças, porque quando a gente fala dos diferentes saberes, a gente pensa em formação. E de crianças que nasceram na pandemia, sabe por quê? Você foi falando, eu lembrei de um vídeo que eu vi na internet, era uma bebezinha que ela chegava nos lugares e ela ia com a mãozinha pedindo álcool em gel, assim. Então ela já nasceu nesse contexto todo. Como é que a gente pode pensar depois, né, na formação também dessas crianças que já nasceram nesse mundo um pouco conturbado da pandemia? Como que isso interfere e qual que é o papel também da família e da educação nesse processo, né? Letícia, a gente, como educadores, estudiosas da formação e do desenvolvimento humano, em hipótese nenhuma, nós podemos dizer que essas ou outras crianças que estão também ausentes da escola presencialmente nesse período, estão fadadas e irreversivelmente a não avançarem nos seus processos de aprendizado e desenvolvimento. Não. Se nós acreditássemos nisso, não estaríamos na educação. Então, primeiro ponto, o contexto pandêmico é mundial, há níveis de compreensão, inclusive das próprias crianças. Você acabou de dar um exemplo, né, de uma criança tão pequena que já demandava álcool, já é da realidade dessas crianças, desse coletivo na atualidade, e a organização na escola, à medida que a gente conseguiu dar continuidade a um trabalho remoto, com as limitações que a gente salientou, mas à medida que as crianças conseguirem retornar, à medida que as crianças voltarem para esse ambiente, elas vão estar enriquecidas de outras experiências que nós, como professores, podemos, inclusive, tornar essas experiências projetos e possibilidade de mais aprendizado e mais desenvolvimento. Não está fadada ao fracasso, a gente não pensa dessa maneira. A Bárbara chamou atenção para as crianças que não tiveram nenhum acompanhamento. Certamente os desafios vão ser maiores, mas não podemos partir do princípio que será intransponível. A luta é imensa, continuará sendo, e a organização didático-pedagógica das instituições pode dar conta de orientar e minimizar um pouco mais, considerando a realidade na qual nós estamos vivendo. Muito bom. O que seria da gente sem educação, né? Sem essas professoras tão confiantes, assim, gente, chega a dar arrepio, assim, ouvir vocês. Muito bom. Professora... Oi, pode falar. Se me permite, claro. Eu gostaria de fazer um comentário com relação à questão que você colocou para a professora Ione. E você menciona o vídeo, né, da criança que já nasce no contexto pandêmico e que para ela já é natural utilizar o álcool gel, muitas vezes já utilizar a máscara. O que isso nos indica, Letícia? Isso nos indica que os processos educativos, eles são sempre situados em um determinado contexto histórico, político, econômico. A formação do ser humano, ela não está fragmentada de uma totalidade. No momento em que nós nascemos, nós estamos situados em um espaço específico, em um contexto específico. E isso influencia diretamente na nossa formação enquanto seres humanos. Então, para a criança que nasce no cenário pandêmico, um cenário situado, um contexto histórico, político, econômico específico, há influência na leitura que essa criança desenvolve no seu processo de desenvolvimento. Para ela, é natural, e isso é um comportamento social, mas para essa criança já é natural higienizar as mãos com álcool em gel. Isso não acontece por acaso. Isso acontece porque a nossa formação enquanto seres humanos, ela é situada em um contexto histórico, político e econômico. E a mesma coisa os processos educativos, Letícia. Nós não podemos fragmentar os processos educativos da totalidade social em que nós estamos inseridos. Então, veja, a escola está situada em um contexto histórico, político e econômico. A família também, dentre outros espaços e instituições sociais que existem.
Perfeito. Professora Bárbara, e a internet para os alunos que já são um pouquinho mais velhos aí do que esses da educação infantil? Porque a gente sabe que tem muita informação hoje, eu tenho um irmãozinho de 10 anos, o tanto de coisa que ele sabe me impressiona, e muita coisa não é só pela escola. Como é que fica essa relação? De fato, Letícia, muito bem observado de sua parte, de que nós temos, sem dúvidas, um acesso maior à internet e às informações que perpassam por esse locus, né? Cabe nesse momento, Letícia, questionar quais são essas informações? De que forma essas informações contribuem para ampliar um conhecimento já existente de crianças e estudantes atualmente? Será que a internet, ela supre a necessidade da instituição escolar no sentido de ir para além do que está imediatamente acessível no que diz respeito aos conhecimentos historicamente acumulados? A partir dos estudos que são desenvolvidos na base teórica que eu mencionei no início do nosso programa, no início desse episódio, esses estudos indicam que nós vivenciamos, de fato, uma sociedade permeada pela informação, de forma que as tecnologias, a internet, são responsáveis pela disseminação grandiosa dessas informações. Entretanto, é necessário considerar que essas informações, elas precisam ser ampliadas, elas precisam ser complexificadas, aprofundadas e até mesmo, Letícia, questionadas. Todas nós que estamos aqui cientes, temos identificado que nos últimos anos há um grandioso crescimento das informações que são falsas, as comumente chamadas de fake news. Então, o papel da escola nesse momento é colocar em questão essas informações e possibilitar que o estudante desenvolva uma consciência crítica para ampliar os seus conhecimentos para além daquilo que está dado até mesmo na internet, que está dado até mesmo nas tecnologias. Perfeito. Professora Bárbara, professora Ione, bom demais ouvir vocês, aprendi pra caramba. Muito obrigada, viu, pela conversa. Voltem sempre aqui ao Mundo UFG. Parabéns pelo trabalho de vocês. Gente, intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco a gente vai mostrar uma pesquisa que percebeu como é que a brincadeira ajuda na inclusão escolar. Até já. Hoje a gente já falou aqui no Mundo UFG de diferentes espaços de aprendizado, muito além da sala de aula, muito fora aí também dos muros da escola, não é só na escola que se aprende, a gente conversou um pouquinho disso hoje. Se você não acompanhou, chegou agora, corre lá no YouTube da TV UFG para ver, porque o programa vai estar salvo, esse episódio e todos os outros do Mundo UFG sempre ficam salvos lá também. Agora nós vamos conferir uma reportagem sobre uma pesquisa, gente, que avaliou como é que as brincadeiras na escola ajudam na formação de um ensino mais inclusivo. Vamos conferir. Brinca, um montão de coisas são exercitadas. Atenção, memória, concentração, linguagem, imaginação. A brincadeira é uma atividade universal, cultural, histórica e social, presente ao longo do tempo, né? Então a brincadeira, ela é fundamental para a aprendizagem e desenvolvimento infantil, principalmente a nível das funções psicológicas superiores. Pesquisas apontam que crianças de 0 a 6 anos, brincando com os diferentes pares, as interações e a aprendizagem, ela acontecem num nível de desenvolvimento mais elevado. Adriana é professora do setor de educação infantil do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação da UFG. Já que brincar é assim tão bom e importante para a criança, a professora pesquisou sobre o assunto na Faculdade de Educação da UFG. A pesquisa observou 2 alunos da educação infantil. É o Davi e a Esther. Conta um pouquinho pra gente do Davi e a Esther. O Davi e a Esther são crianças que estão matriculadas na rede regular de ensino do município de Trindade, no Centro Municipal de Educação Infantil.
Então, eles estão em processo de inclusão com as demais crianças e ficam numa sala, juntamente com as outras crianças, em que são propostas atividades para todas as crianças. Porque é nessa concepção de educação infantil que a gente acredita, que é um direito de todas as crianças, dentre elas com ou sem deficiência. O Davi estava matriculado no Jardim 1 e a Esther no Jardim 2. O Davi, ele tem uma paralisia cerebral, encefalopatia crônica, e ele é cadeirante, né? Mas participava de todas as atividades, e a Esther também. A Esther tem uma síndrome que é mais rara, que é a síndrome de Apert. A síndrome de Apert, ela é um distúrbio no crânio e na face. Um dos objetivos da pesquisa era justamente esse, perceber como brincam as crianças com deficiência. Brincam como as crianças que não têm deficiência, ora sozinhas, ora em grupo. E no Davi, especificamente, nós observamos que o quê? E por ele ser cadeirante e ter uma limitação no movimento, a brincadeira que prevalecia eram as brincadeiras de faz de conta, em que o imaginário levava ele a lugares assim que ele de fato não poderia ir. Tudo que tinha a ver, nós observamos, com a velocidade. Ele queria ser o carro de alta velocidade, ele queria ser o Superman que voa, que chega rápido. E no faz de conta, a criança pode ser quem ela quiser ser. O Davi e a Esther estão em uma escola com crianças que não têm deficiência, então tá tudo ali junto. O que você percebeu? Criança sem deficiência, ela tem um olhar muito acolhedor. Não existe um preconceito das crianças para com as crianças com deficiência. A criança, ela não nasce preconceituosa, ela aprende a ser preconceituosa. Isso a gente está falando de crianças de que idade, professora? 4 a 6 anos. 4 a 6 anos. Isso. E elas não mostraram esse tipo de comportamento de preconceito? Não, elas, pelo contrário, elas são acolhedoras. Só que um dado que nós percebemos na pesquisa, que durante as brincadeiras de jogos de papéis, a Esther e o Davi, eles nunca eram direcionados assim como um líder da brincadeira, ou então, por exemplo, estamos brincando de supermercado. Ele nunca era o dono do supermercado ou o caixa do supermercado. Os papéis que eram destinados para a criança com deficiência eram sempre papéis submissos. E aí isso nos fez perceber quão é importante uma defesa que se faz na educação infantil, que é a mediação do professor nos contextos de brincadeira. Nem sempre a criança aceita que você participe da brincadeira, mas o professor, por mais que ele não participe, ele tem que estar atento como que está acontecendo essa brincadeira, para trabalhar um conceito, uma concepção de que a criança com deficiência, ela tem possibilidades e ela tem direitos igualitários como as crianças sem deficiência, em que ela pode assumir os papéis que elas quiserem na brincadeira. E por que será que nós percebemos que a criança sem deficiência destina esses papéis para a criança com deficiência? Já são o quê? São questões que são construídas históricas e socialmente relacionadas ao preconceito. A criança com deficiência, ela tem possibilidade de fazer o que as outras crianças fazem com as especificidades que são necessárias para que ela consiga. E aí está a questão de que da acessibilidade. De ela ter condições para isso, é preciso de contextos acessíveis. Um espaço, por exemplo. Um espaço acessível, que não tenha barreiras arquitetônicas, que não tenha barreiras atitudinais de pessoas que acham que ela não consegue, que ela não pode, porque isso é muito difícil para ela. Então tem que se pensar em contextos de acessibilidade, de materiais acessíveis. Professora, historicamente, as crianças com deficiência, a tendência era que elas estudassem em escolas específicas, as chamadas escolas especiais. Isso hoje em dia foi superado? Ainda existe essa discussão? A ideia hoje mais aceita é de que as crianças com deficiência devem estar entre outras crianças que não têm deficiência? Ou isso ainda é discutido entre educadores? Letícia, isso ainda é uma discussão ampla. Eu concordo com uma educação inclusiva, que de fato seja inclusiva. Acredito que estamos a caminho, mas tem um percurso muito longo para isso ainda. Acredito que inclusão não basta estar matriculado. É a criança participar de todos os processos e propostas que a escola oferece. Vou dar um exemplo da Esther, que tinha os dedos difusos. Então ela precisava de um lápis especial, um lápis, um engrossador. Os dedos são juntinhos. São juntinhos, para que ela conseguisse segurar. É uma questão de estrutura, é uma questão de reorganização, de formação e principalmente de políticas públicas para a educação
inclusiva, para que ela se faça de fato. Isso inclui garantir os espaços de brincadeira. Isso inclui garantir os espaços de brincadeira, principalmente na educação infantil, Letícia. O tempo que uma criança sem deficiência leva para escorregar no escorregador, subir e escorregar, segundos. A criança que tem uma mobilidade reduzida ou que tem uma deficiência e que precisa de um apoio para subir no escorregador, o tempo que ela necessita é maior. Nas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, as brincadeiras e as interações são o eixo de trabalho na educação infantil. A brincadeira permeia todas as outras atividades que as crianças vão fazer. Então, é preciso que dê espaço para que as crianças brinquem. Criança tem que brincar. Muito bom, gente. Ó, só lembrando que essa matéria foi gravada antes da pandemia, por isso eu estava sem máscara e a professora também. Pessoal, muito obrigada pela companhia, viu? Se cuide, uma ótima noite para você. Até a próxima. Mundo FG de segunda a sexta, 6 da noite. Até lá.